Desde 2007 eu me formei, dou aula há mais tempo que isso, eu comecei dando aula já nas outras faixas, eu já até abrindo aqui, eu comecei eu fiz jiu-jitsu a primeira aula, eu falei, cara, quero ser professor de jiu-jitsu. Quer ser Aula, professor? quero ser professor de jiu-jitsu. Quero ensinar. Foi tão bom pra mim Tem que eu muito falei. faixa branca que pensa desse jeito, né? Desse jeito. Pensa. E aí a gente tem que dar uma segurada. Eu acho que também quem olhava pra mim falava, dá uma segurada aí, alemão, dá uma segurada aí que não, a vida não é assim. Mas eu falei, cara, eu trabalho desde novinho, né, com meu pai. Meu pai é corretor de imóveis, muito bem sucedido lá em São Vicente, graças a Deus. E a gente não tava mais junto, não tava mais trabalhando com ele. Eu tava com uns 20, 21 anos, tava fazendo faculdade de Direito. Um pouquinho desgostoso, nada contra a profissão, um pouquinho desgostoso com a faculdade. E me fez muito bem fazer jiu-jitsu. Eu acho que foi realmente uma ferramenta, eu uso como dessa forma, né? Uma ferramenta que Deus colocou na minha mão e falou assim: ó, filho, você precisa disso aqui para manter uma qualidade de vida, para os caminhos que eu tenho para você. E eu entrei no jiu-jitsu, aquilo me tocou, falei, cara, isso é muito bom, isso tem que ser passado para outras pessoas. Já comecei a fazer conta, cara, quanto eu tenho que ganhar de dinheiro para poder sobreviver, quantos eu não tenho que ter. Minha cabeça já começa a pensar assim desde novinho. E aí foi indo, não foi direto, né? Não foi tão simples assim, mas eu já logo fui focando em dar aula de jiu-jitsu, e então já dou aula há muito mais tempo. Já tenho mais de 2 décadas aí dando aula de jiu-jitsu. Legal, né? E o interessante é que você já colocou que você fez um link, né, do jiu-jitsu com Deus, né? Você falou que é uma ferramenta que Deus colocou nas suas mãos ali para estar. O Sim. jiu-jitsu já foi fazendo bem para você e também hoje você consegue levar outras pessoas. No caso, você dá aula em que cidade? Você dá aula presencial, Sim. online, tem alunos em Ah, diversos lugares? eu já, eu comecei a dar aula em São Vicente, lá no Cachapuã, e a gente dava uma aula beneficente, né, era gratuita. Foi bem legal. Eu era faixa azul, comecei a ajudar a dar aula. Aí o Barbosa era amigo de um judoca em Santos, para resumir. O Daud, tenho bastante gratidão pelo Daud também. Comecei a dar aula lá até de faixa azul, puxar uns treininhos, logo me graduei faixa roxa. E aí comecei meio que a trilhar. Aí eu tive que sair do Daud lá, senão a história fica muito longa. E aí eu montei onde é o espaço hoje, que é a MR. Isso foi em 2004. Então só a MR já tem, fizemos 18 anos. Quantos anos a gente fez? 19, 2004, 19 19 anos, anos, né? 19 anos. 15 de janeiro agora fizemos 19 anos. 15 de janeiro de 2004. E dali em diante eu fui começar a dar aula sozinho, né? Do meu jeitinho. Eu ia para São Paulo treinar com o Barbosa, que era meu professor. Fazia aula lá e dava aula aqui. Ia 2 vezes por semana, uma vez por semana. Também porque você imagina, eu era jovem, aí para poder me dedicar ao jiu-jitsu não tava trabalhando, tava começando a ganhar alguma coisa, tinha que ir para São Paulo, então o começo foi realmente bem complicado, né? Eu tinha gostado de treinar lá. O rapaz que puxava a aula para mim aqui, que era meu professor, que começou a dar aula para mim quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, se juntou com o Barbosa. Então eu com 10 meses, mais ou menos com uns 10 meses, me deram a faixa azul. Eu comecei a ir para São Paulo, né? Eu tinha carro, e aí eu comecei a ir para São Paulo treinar com ele, aprender pra gente ter esse intercâmbio e poder ministrar o jiu-jitsu aqui. Aí logo eu saí do Cachapuã, fui dar aula em Santos, né? O Cachapuã é em São Vicente. Para quem não conhece o Cachapuã em São Vicente, eu fui dar aula em Santos. Nesse judoca, tinha o suporte, né, de ter um judoca faixa preta conhecidíssimo, e comecei a dar aula lá, aprender. E aí eu montei meu espaço, que é a MR. Ela passou por 4, 5 reformas, hoje ela é um tatame maior, é um espaço mais aconchegante, realmente uma escola de jiu-jitsu. E eu tô aí há 20 anos dando aula, mas desde o começo foi esse pensamento, que o jiu-jitsu era mais do que um esporte, mais do que uma medalha, era uma ferramenta de transformação. Foi uma ferramenta de transformação na minha vida. É uma ferramenta de autodesenvolvimento, né? Uma ferramenta que você consegue muito usar, né? Você faz também, sabe disso, você consegue usar e fazer comparativos, né? Analogias com a sua vida pessoal e com o tatame. Sempre falo que o que você é no tatame, você é na vida, o que você é na vida, você leva para o tatame. Então isso fez com que eu sempre trabalhasse um pouquinho diferente do que eu via que as pessoas estavam trabalhando, sempre numa forma de as pessoas se construírem como ser humano, Deixa eu te né? fazer uma Pode pergunta. falar. É, Senão eu falo pra no caramba aqui. jiu-jitsu, isso é bom, é bom. É ruim de quando a pessoa não fala. No jiu-jitsu, muita gente começa e não termina, Bonito. né? Perfeito. Nesse tempo que você já tem bastante tempo, chegou a formar muitos alunos, chegou a formar muitos faixa preta, atletas, competidores. Sim, eu tenho uma jornada aí já de 20 anos, já formei bastante gente. Então até fico contabilizando, eu não tenho tanto faixa preta, tem gente até, acho que tem menos tempo que eu, que tem mais faixa preta. É, Mas eu já formei diversas faixas pretas, diversas pessoas que começaram comigo do zero, hoje são faixas pretas, foram campeões, conseguiram um êxito nos campeonatos que buscaram, até onde buscaram. É,
já tô nessa jornada, até eu tava conversando sobre isso, por exemplo, hoje eu tava conversando, tenho contato até hoje, eu tenho um rapaz que dava aula comigo, que é o Fabinho, né, o Osarias. O Fábio mudou pra Inglaterra, hoje ele dá aula lá, então o Fábio é um menino que começou bem novinho, o irmão dele começou comigo, o Thiago, aí o Thiago depois trouxe o Fábio caminhou, se tornou faixa preta, começou a dar aula comigo, aí teve a oportunidade de mudar pra Inglaterra, hoje dá aula lá, e eu fico feliz porque eu sei que ele teve um caminho dentro da academia, e espero até que ele esteja vendo, tava falando com ele, a gente se fala no WhatsApp, porque a gente tem uns grupos juntos, fala com ele até hoje, e o legal dessa jornada é a transformação da pessoa, é você conseguir, né, dar um caminho para ela e você conseguir. E uma profissão. Né? Alguns conseguem levar como profissão. Eu não formei o Carioca, que era meu amigo de infância, o Rafael, ele começou comigo, hoje está em Boston, super bem. Cara, o Carioca tá super bem em Boston, dando aula, se formou faixa preta. E lá atrás, ele apaixonado, logo quando eu comecei a dar aula, ele começou a treinar comigo, é apaixonado pelo jiu-jitsu. Depois nossos caminhos se separaram, mas ele continuou e começou continuou treinando, continuou competindo, se formou faixa preta. É legal porque você vê toda essa transformação. Hoje eu já tenho, por exemplo, eu falo muito de um case na minha academia. Eu tenho 2 alunos, eles não se conheciam, né? A Paula me conheceu porque eu dei aula na Blue Fit. Aí ela foi treinar na minha academia e o Adam treinava com o André, que é um faixa preta, que hoje dá aula na Blue Fit, coloquei ele no meu lugar lá. E aí eles se conheceram na minha academia, namoraram, casaram, hoje tem filho, e o Luan tá indo pra academia, ele é novinho, não treina, mas ele vai pra academia, ele fica lá pra eles poderem treinar. Quer Legal. dizer, o jiu-jitsu ele vai muito além, né, de simplesmente ser um esporte, ser uma atividade física, é algo muito maior. E tava falando, né, com o pastor ali, o Fabiano, tava falando com ele, falei, cara, e eu acho que é realmente, Júnior, uma ferramenta que Deus usa. Se você enxergar da forma correta, não é a ferramenta, mas é mais uma ferramenta que Deus usa para realmente. Porque a Bíblia Bíblia bem. Eu estudo muito o desenvolvimento pessoal. Né? Eu gosto muito de Sim. estudar desenvolvimento pessoal, gestão, eu gosto muito de empreendedorismo, sou apaixonado pelas áreas que eu estudo. Né? Apesar de que eu sou formado em direito, né? Aí no meio do caminho da faculdade de direito eu comecei a fazer jiu-jitsu, falei, não, jiu-jitsu não.